Chaconne de Johann Sebastian Bach. Imaginem vocês essa música, ela foi composta em homenagem à esposa de Johann Sebastian Bach. Ele que teve uma única mulher e com ela 24 filhos. Entre eles Christian Bach, que foi professor de Mozart. E essa música é simplesmente uma das músicas mais maravilhosas que eu conheço, porque depois dela muita gente se inspirou em fazer os requiems, né? Tanto Brahms quanto Mozart, vários outros. E é para violino solo. É uma obra assim, que eu realmente tenho o maior respeito, a maior paixão. Inclusive é a obra que eu ganhei muitos prêmios, mas dura quase 14 minutos. Então deixo esse aperitivo para vocês e deixo para vocês também boas-vindas ao programa Fala Maestro, aqui na Rádio El FM 107,9. É bom demais estar com vocês. Gente, se vocês não viram, vou deixar o link aqui embaixo. A Folha de Londrina nos prestou uma homenagem incrível, muito legal, uma página inteira, uma foto assim colossal de um dos nossos programas gravados com o artista plástico e pintor Carlos Cubo e tanta gente legal que não deu para colocar em toda a matéria, porque são, na verdade, não 30 programas, são muitos mais, porque nós tivemos programas com 2, 3 participações e também teve do Major Marcos Antônio Tordoro e vários outros que não foram nominados ali, mas clique aqui embaixo, se você puder, aqui, ó. Você que não está na rádio, está ouvindo a gente pelas redes sociais. E quando você chegar em casa também, pode assistir, porque tudo vai ao ar, além da rádio, também no Instagram, no Facebook, no YouTube. E eu estou aqui hoje num programa muito especial, porque é o 31º programa. E eu quero realmente agradecer, assim, de boca aberta, a Folha de Londrina, na pessoa da Adriana de Cunto, da Célia Musilli, também do Marcos Roman, da Valquíria Vieira, tem também o Thiago Nassif, tanta gente que faz parte da Folha de Londrina, naturalmente, Nicolás Merria e toda a diretoria da Folha de Londrina, porque desde os meus 6 anos e meio eu tenho recebido esse carinho, esse apoio, essa consideração da Folha de Londrina. E não é à toa que eu tenho esse carinho gigante pela Folha, que é o maior jornal do interior do Brasil, né? Então, é algo que a gente também tem que respeitar e parabenizar. Bem, hoje, justamente um dia muito especial, sexta-feira, cheio de um monte de entraves, está aí para estourar uma nova guerra, que eu espero que isso não aconteça, porém, como diz aquele ditado, onde há fumaça, há fogo, e eu realmente não entendo como que a gente pode, depois de tanto tempo, só falando sobre guerra, ter mais guerra. Então, hoje vai ser um programa diferenciado para todos vocês, assim como nós, a minha equipe aqui, do Fala Maestro, da Escola de Música Sol Maior, do Projeto Sol Maior, que é a paz. Porque não há caminhos para a paz. A paz é o caminho, né? E isso dizia nosso querido Gandhi, que eu tenho também muita admiração, aprendo muito com ele. Gente, hoje já também dizendo para vocês que virá um novo disco do Meditation Volume 2, que já está aqui sendo gravado. Hoje o programa especial inteiro dedicado para vocês, para que vocês confortem seus corações. Se vocês perderam alguém também com a Covid, que vocês se sintam abraçados, se sintam realmente com esse calor humano de solidariedade, os nossos pêsames, ou quem está novamente com outras doenças, que olha, que Deus, Nossa Senhora, todos os anjos, santos, arcanjos, e se você é de outras religiões, que todos os seus protetores protejam vocês, porque a música é a linguagem universal. E por isso que eu tenho essa honra incrível, gigante, de dizer a Deus obrigado por me dar esse dom da música e trabalhar com tanta gente legal. Então agora, a partir de agora, o programa inteiro para vocês, uma música mais linda que a outra, junto com um menino, né? Tem 21 anos, 22 anos, é um menino que já é pai, é um multi-instrumentista, está crescendo muito, cada vez mais, cada dia mais, e tem um talento incrível para lidar com música, por isso que eu o admiro e faz parte da minha equipe, que é o Gabriel Belavé, que eu convidei para gravar esse disco juntos, comigo, né? E está realmente fazendo um maior sucesso. É o nosso Meditation, que está também no Spotify, em todas as plataformas digitais, é só você clicar aqui também, mas agora de presente, de grátis, para você ouvir
todo o meditation com várias músicas que, olha, sinceramente, tem algumas delas que nós pensamos assim, nossa, Gabriel, será que foi a gente que fez isso mesmo? E foi. Tá bom? Gente, seja você que esteja no seu carro, na sua casa, trabalhando, onde quer que você esteja, receba esse presentão meu da equipe aqui, com o Meditation agora, uma música após a outra para você se relaxar, para você se inspirar e receber toda essa paz, essa emoção que nós temos do nosso coração para o seu, tá bom? Vamos lá.
O projeto Sol Maior, mantido pela Escola de Música Sol Maior, comemora 20 anos e já atendeu mais de 8.000 crianças e jovens, muitos em situação de vulnerabilidade social. A cada 3 alunos pagantes é concedida uma bolsa de estudos para um jovem comprovadamente carente, transformando suas vidas e a de todos ao seu redor. Venha você também fazer parte desse time do bem, agora com sede própria, na Rua Ibiporã, 894.
O Projeto Sol Maior, com sede em Londrina, atuante em todo o território nacional, é um dos mais sérios e respeitados em todo o Brasil. Você tem instrumentos musicais sem uso, partituras ou equipamentos musicais? Faça bom uso deles. Doe para o Projeto Sol Maior e ajude-nos a continuar transformando vidas. Ligue e saiba mais. Eu sei que está gostando, afinal de contas, tudo gravado assim, com muito amor. E olha, para explicar para vocês, essas faixas foram todas gravadas ao vivo, tá? Não teve edição. Nós simplesmente deixamos fluir esse sentimento e que vocês acham que estão ou já tiveram a oportunidade de sentir como ela vem, entra, adentra, né? Dentro dos corações, das nossas almas. E agora, para fechar esse programa, que é uma festa, afinal de contas, 31ª edição do programa Fala Maestro, graças a você que nós estamos tendo esse sucesso todo. Ou seja, não deixe de mandar mensagens, clique ali, inscreva-se no nosso canal Geek Violin ou no Spotify, ou nosso Instagram, rony.markisaac. Naturalmente, todas as redes sociais da UEL FM, a nossa querida Universidade Estadual de Londrina, que eu tenho a honra de integrar um dos programas da grade da Rádio UEL FM, tão importante para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, mundo afora, e quer você esteja onde for através das redes sociais, sejam muito bem-vindos ao programa Fala Maestro. Para fechar com chave de ouro, na voz de Gabriel Belavé, um arranjo que nós fizemos de uma música muito legal do grupo Beirute. Você que pediu, tá bem. Eu vou realmente atender a esses pedidos, que foram vários. Novamente para você, para fechar esse programa Fala Maestro, Elephant Guns. Fechou? É nóis. If I was young, I'd flee this town and bury my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink till night. Far from home, left undone, last day